Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Rimo. Roupeiro 6 portas Jundiaí. Apenas R$ 12 de R$ 99,90. Móveis Rimo. Olá, minha gente. Fique bem informado a partir de agora. O Sim Notícias desta segunda-feira já está entrando no ar, trazendo para você os principais fatos de Linhares e região. Confira em destaque. Idoso de 73 anos foi preso por molestar menina de 8 anos em Linhares. Motoristas colocam a vida de pedestres e ciclistas em risco na BR-101 em Linhares. Petrobras anunciou redução no preço do diesel e da gasolina, mas em Linhares não houve mudanças na tabela de preços. Milhares de pessoas curtiram a festa de Caboclo Bernardo e o encontro de bandas de Congo em Regência. Confira as vagas de emprego oferecidas pelo Cine nesse começo de semana. A nossa entrevista do último bloco de hoje é sobre a Lei Maria da Penha. Confira também os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da TV Sim, o seu canal local. Um idoso de 73 anos de idade foi preso pela polícia por molestar uma menina de 8 anos de idade no bairro José Rodrigues Maciel, em Linhares. O crime teria ocorrido no último sábado, dia 1º. Acionada, a polícia militar foi até a casa dos pais da menor, onde o fato foi relatado. Em seguida, a PM foi para o endereço do suspeito, onde ele acabou preso e levado para a Delegacia Regional de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para a Penitenciária Estadual de Vila Velha, em Xuri. O caso segue sendo investigado. Motoristas têm colocado em risco a vida de quem passa pela ciclofaixa às margens da BR-101, entre o bairro Lagoa do Meio e a entrada para o aeroporto de Linhares. Em alguns pontos, há condutores usando a faixa destinada a pedestres e ciclistas como pista para os carros. Trafegar de bicicleta na BR-101 pode ser um grande risco. No trajeto de casa para o trabalho ou então a passeio, o ciclista tem que estar preparado para dividir espaços com carros, motos e até caminhões. No pouco tempo que estivemos nesse trecho, que é de grande fluxo de veículos, os condutores invadiram a ciclovia por diversas vezes. Um perigo para os ciclistas como o seu João, que veio pedalando do centro da cidade. Nós precisamos mesmo, né, de ter uma rodovia aqui para nos pedrais, né, passar pelos lugares. O senhor acha que deveria ter algum tipo de proteção, já que os carros estão invadindo? Com certeza, meu irmão. Isso aí através disso aí tem que ter bons sinais, né, para nós estar passando aqui na rodovia. A falta de atenção desse condutor por pouco não resultou em um acidente. O seu Eudécio, que costuma passar por aqui há anos, comentou sobre os perigos que os ciclistas enfrentam ao fazer esse trajeto. Segurança nenhuma. Isso às vezes o veículo sai de cá e só olha para cá, porque a ciclovia é mão em contramão, né? Aí o cara vem de lá, o cara quando sai aqui olha para cá, ele não vê o ciclista que vem, ele acaba atropelando o ciclista que vem de lá para cá, né? Eles acham que teriam que ter aqui uma faixa aqui, tipo pedestre, para poder que a gente, ou eles pararem, esperassem quando o fluxo de veículo aqui diminuía parcial, para poder sair e observar também, ter uma atenção para ver que se vem gente a pé, pedestre. Com tanta imprudência e insegurança, a população aguarda uma solução dos responsáveis. A Polícia Rodoviária Federal afirma que, dentro do possível, tem fiscalizado a ação de motoristas infratores. A gente verifica uma série de infrações relacionadas aí à falta de utilização de equipamentos obrigatórios, ao excesso de velocidade, à falta do uso de cinto de segurança, à ingestão de bebidas alcoólicas e, dentro das possibilidades da polícia, materiais, de efetivo, a gente faz sim fiscalização nesse local com o intuito de diminuir essa incidência, mas é fato a ser reconhecido de que o número ainda de infrações de trânsito nessa localidade é generoso, é grande, e nós precisamos envidar esforços no sentido de intensificar essa fiscalização para que o condutor aqui do município de Linhares e as pessoas que estão simplesmente transitando no nosso município tenham segurança viária e possam ser
eventualmente sancionados se desrespeitarem alguma regra de... Bom, nós entramos em contato com a Eco 101 e estamos ainda aguardando a resposta sobre quais providências serão tomadas para evitar, esses riscos que os ciclistas e pedestres têm sofrido aqui às margens da BR-101 em Linhares. E mesmo com a redução de 6% no preço do óleo diesel e 7% no preço da gasolina anunciado pela Petrobras, nos postos de combustíveis de Linhares, a tabela de preços não deu nenhum sinal de queda até agora. Os preços dos derivados de petróleo, casos da gasolina e do diesel, continuam inalterados em Linhares. Na média apurada, hoje de manhã, os motoristas pagam preços entre R$ 4,56 e até R$ 4,70 no litro da gasolina. Uma grande expectativa toma conta do linharense depois do anúncio feito na semana passada pela Petrobras, prevendo redução no preço médio do diesel em 6%. E na gasolina, em torno de 7,16%. Mas até agora, diante dos preços que vêm sendo praticados, o que nós ouvimos foram reclamações. É o caso desse agricultor que espera uma baixa nos preços dos combustíveis para aliviar o bolso. Porque os preços estão altos e os agricultores estão sofrendo pelo preço do café e o petróleo está muito alto. Seria bem mais em conta, né? Porque quem trabalha está muito prejudicado. Esse ex-caminhoneiro tem a mesma expectativa. A gente é obrigado a abastecer, não tem jeito. Pode esperar, né? Um dia, quem sabe, né? Que esse governo novo agora, né? Possa baixar a gasolina. Pelo jeito, a gente vai ter que esperar muito ainda para que o preço dos combustíveis caia um pouquinho, que realmente está muito caro, né? Veja como abriu a semana as vagas de emprego no Cine da cidade. E estas são as vagas dessa semana. Auxiliar de eletricista, borracheiro, eletricista de automóvel, ferramenteiro, fiscal de campo, impressor flexográfico, operador de cartonagem, mecânico industrial, mecânico de Mercedes, motorista agrícola, ouvidor geral, operador de transpaleteira, operador de retroescavadeira, pintor hidrojatista, professor de inglês, supervisor alpinista, supervisor de produção, técnico de manutenção de impressoras, técnico em refrigeração, torneiro mecânico, vendedor interno e vendedor externo. É só reunir a documentação, a carteira de trabalho, comprovante de endereço e procurar a agência do Cine, que fica na Avenida Governador Lindenberg, no centro de Linhares. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com sol entre nuvens e chuva fraca. Temperaturas em Linhares entre 18 e 34 graus. Colatina com mínima de 19, a máxima chega aos 30. Em São Mateus, variação entre 20 e 33 graus. Em Vitória, a mínima de 21, a máxima de 31 graus. E a seguir, milhares de pessoas foram curtir a tradicional festa de Caboclo Bernardo e o encontro de bandas de Congo de Regência no final de semana. É um instante só. Mais de 6 mil pessoas curtiram a centenária festa de Caboclo Bernardo em Regência. O evento cultural reuniu turistas e apreciadores do Congo capixaba de várias partes do estado. As festividades foram em homenagem ao herói linharense e também marcaram o 28º Encontro Nacional das Bandas de Congo, que neste ano contou com a participação de 36 bandas. Além das bandas de Congo, também aconteceram shows musicais, apresentações culturais diversas e atividades esportivas. Milhares de pessoas também curtiram os 3 dias de festa na comunidade de Humaitá, a comunidade que fica ali às margens da rodovia S248, que liga Linhares à Colatina. Os shows musicais começaram na sexta-feira com uma noite dedicada ao público gospel. A cantora Lauriette foi a grande atração. No sábado, várias atrações se apresentaram, entre elas Procópio, o cowboy. No domingo, houve sorteio de 5 motos e show com o Alemão do Forró. A festa contou com o apoio da Rede Sim Linhares. Agora a gente faz um giro de notícias com os principais destaques do final de semana aqui na nossa região. Na manhã do último sábado, uma colisão entre 2 motos acabou deixando saldo de vítima fatal. Uma pessoa se feriu. O acidente ocorreu no conhecido trevo do bairro São José, que fica na BR-101, perímetro urbano de Linhares.
De acordo com uma testemunha, Josimar Nascimento dos Santos, de 43 anos, trafegava em sua motocicleta no sentido São José, centro da cidade. Quando passou pelo semáforo do local, foi atingido por outra motocicleta que trafegava no sentido contrário, centro-bairro Canivete. Com a força do impacto, Josimar caiu no meio do canteiro. A suspeita é de que um dos motociclistas tenha avançado o sinal. Josimar foi levado então para o HGL, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar socorreu um jovem que foi vítima de disparos de arma de fogo no residencial Rio Doce, aqui de Linhares. O caso foi registrado na noite deste domingo. A vítima estava andando pelas ruas do residencial quando tudo aconteceu. Vítima, que ainda não foi identificada, deu entrada no HGL com um tiro no ombro e outro na cabeça. É mais uma tentativa de homicídio que começa a ser investigada no município. Em Sooretama, a polícia levou para a cadeia um pai por abandono de incapaz. De acordo com o boletim de ocorrência, um garoto de 4 anos foi visto por moradores sozinho, tentando atravessar a BR-101 na altura do quilômetro 125, perímetro urbano da cidade. O garoto foi levado para o DPM local e foi alimentado pelos PMs. Horas depois, o pai da criança foi encontrado em um bar consumindo bebida alcoólica. No mesmo momento, a polícia deu voz de prisão ao pai do menino, que foi levado para o Conselho Tutelar. O caso foi registrado no plantão da 16ª Delegacia Regional de Linhares. Também em Sooretama, confusão no pronto atendimento da cidade em plena tarde deste domingo. Um homem invadiu a unidade e agrediu uma mulher com diversos golpes de capacete. Pacientes que estavam na unidade relataram medo após o episódio, que foi também relatado às autoridades policiais. Depois de constatar ferimentos da mulher, vítima do agressor, médicos da unidade disseram que havia ali falta de segurança e abandonaram a unidade. Os pacientes foram orientados a procurar o HGL, que fica aqui no município vizinho. Bom, chegou o momento de conferir como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 373 a saca. Arábica 7, R$ 325. O Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 286 a saca. Vamos conferir os destaques do esporte de hoje. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Linhares na decisão do Capixabão da 2ª Divisão 2019. Pois é, meu amigo, o Linhares já está treinando essa semana no CT do bairro Três Barras, depois de ter perdido de 1-0 para o São Mateus lá no estádio Sernambi, no último sábado, pela primeira partida da decisão do Capixabão da 2ª Divisão. Foi só a primeira partida, são 180 minutos, dos primeiros 90 minutos o São Mateus está vencendo 1-0. E o jogo, hein? Bom, o time do São Mateus, a exemplo do nosso representante, tem um trio rápido de ataque e o meio-campo com Simeão, Léo Chocolate e Marcos, né? Trabalha muito bem. O Linhares tem Francisquinho, Carlos Henrique, Ramon e o Wendy, um quarteto ali de jogadores habilidosos e velozes. No jogo do último sábado, o São Mateus foi mais ofensivo no primeiro tempo e o Linhares bem melhor no segundo tempo, mas faltou aquele último passe e melhor finalização. Agora, tem uma desculpa para os jogadores do Linhares, né? O piso do gramado do estádio Sernambi está horrível, está irregular. A bola fica sempre viva. É quase impraticável para a bola ficar no chão e ser bem tocada. E o time da casa, então, leva melhor. Por quê? Porque ele está mais acostumado. O mais importante, então, é dar espetáculo na segunda partida, porque os dois times já cumpriram os seus respectivos objetivos, ou seja, estão na primeira divisão do ano que vem. Que façamos festa. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, você confere uma entrevista sobre a Lei Maria da Penha. O bate-papo é no retorno depois do intervalo.
A exemplo do que vem ocorrendo em várias prefeituras do país, no município da Serra, vereadores aprovaram uma lei que restringe o acesso de condenados na Lei Maria da Penha a cargos comissionados na prefeitura. Essa medida tem se espalhado por várias cidades do Brasil e na Serra falta agora a sanção do prefeito municipal. Esse é o assunto da nossa entrevista do último bloco de hoje. Mas, afinal de contas, essa lei é constitucional, né? Várias outras dúvidas devem estar surgindo aí para sanar essas questões. Eu recebo aqui no nosso estúdio o jurista Revelino Amaral. Doutor, seja bem-vindo ao Link. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Bom, primeiro eu já quero saber do senhor. É a pergunta que eu fiz logo no início. É constitucional? Um vereador, ele pode fazer esse tipo de coisa? Em absoluto, é inconstitucional essa pretensão. Na verdade, a gente vive um momento de crise de toda a ordem, né? De crise política, de crise financeira, de altos índices de criminalidade e essas pretensões são extremamente razoáveis e aceitáveis e justificáveis, mas é uma pretensão inconstitucional. Quer dizer, a Câmara não pode estabelecer um limite dessa natureza por força da Constituição. A Constituição fala que todos são iguais perante a lei e, por óbvio, uma limitação dessa natureza vai ser considerada inconstitucional e certamente, a meu sentir, o prefeito vai entender dessa forma. Pois é, doutor, quando alguém é chamado para algum emprego, né, nas etapas aí do processo, existem algumas empresas que elas pedem um atestado de bons antecedentes. Nesse quesito prefeitura-câmara, isso também vale, de atestado de bons antecedentes? E eu queria saber também do senhor, né, no caso dessa questão do atestado e tudo, quem já cumpriu a pena, a gente atesta que é bom antecedente ou não? Ótima pergunta. Na verdade, existe uma diferença muito técnica, mas é interessante esclarecer. Existem pessoas que perdem os bons antecedentes e existem pessoas que não são mais primárias. Perder os bons antecedentes quer dizer que essa pessoa responde a alguma ação penal. Perder a primariedade quer dizer que essa pessoa foi condenada, recorreu e não cabe mais recurso, ou seja, o processo transitou em julgado. Então, ela perde a primariedade. É importante dizer que essas tentativas de estabelecer critérios dessa natureza não podem sobrevir ao que diz a Constituição, ou seja, a Constituição fala que todos são iguais perante a lei. As sentenças penais já são suficientes para estabelecerem esses critérios, ou seja, as pessoas que eventualmente são acusadas de terem cometido um crime e têm o direito de se defenderem através da produção de provas e tudo mais, e que eventualmente são condenadas e têm o direito de recorrerem, a sentença vai estabelecer, dentre os critérios da sentença, a proibição dessa pessoa de ocupar cargo público durante determinado tempo. Então, a depender do crime que a pessoa cometeu, o próprio juiz vai estabelecer isso na sentença. É uma das consequências da sentença penal, a depender do crime que a pessoa cometer, a proibição dela ocupar cargo público durante determinado tempo. Entendi. Doutor, esse projeto que a gente falou logo no início, né, do projeto da Serra, ele impede também novas contratações, mas obriga também o Executivo e o Legislativo a exonerar todos os cargos comissionados que já foram condenados por violência contra a mulher. Mais uma vez a gente entra nessa questão, o senhor já falou que é inconstitucional. Juridicamente também isso não pode acontecer. Certamente, é um critério que, na verdade, assim, é interessante entender a pretensão de quem está trazendo essa proposta. É uma proposta bem-vinda, o objetivo é nobre, né, para poder limitar o acesso de pessoas que cometam crimes, especialmente dessa natureza, que são tão atrozes e que trazem tantos reflexos negativos na vida das mulheres, mas a Constituição Federal impede que isso prevaleça, ou seja, a Constituição Federal fala que não pode limitar dessa natureza com essa forma. As sentenças penais que podem fazer e produzir esse resultado, quer dizer, um dos efeitos da condenação pode ser o impedimento da pessoa de ocupar cargo público por determinado tempo. E o juiz que vai estabelecer isso, depois de ouvir da produção da prova, depois de ouvir as testemunhas, de produção de todas as provas, de possibilitar as pessoas de se defenderem, de se defenderem amplamente, ele pode, no entender dele, estabelecer uma das consequências, como essa consequência, por exemplo, de não poder ocupar cargo público, de não poder
concorrer a nenhum cargo público, né? Quer dizer, um dos efeitos da condenação pode ser esse. Entendi. No caso, se porventura, doutor, o prefeito ele sanciona essa lei, o que pode acontecer? Alguém pode entrar com alguma ação, pode pedir inconstitucionalidade, isso pode acarretar algum problema, até mesmo para a cidade? Qualquer pessoa pode postular essa inconstitucionalidade da lei, mas eu acredito que o prefeito vai perceber, ele é muito bem assessorado e certamente vai perceber. E só para reforçar, um dos efeitos da condenação é a perda dos direitos políticos, quer dizer, as pessoas não poderem votar nem ser votadas. Os meus alunos até brincam, falam, não votar eu acho até bom que eu não vou precisar ir lá, eu vou à praia e tudo mais. E não ser votado, não vou me candidatar a nada, não tem problema nenhum. O fato das pessoas perderem os direitos políticos vai implicar na pessoa não poder tirar passaporte, vai implicar no bloqueio do seu CPF, por exemplo. Então, na verdade, essa perda dos direitos políticos gera um prejuízo que as pessoas, às vezes, não conseguem alcançar, mas um prejuízo de grande monta. Pois é, a gente falou aí da violência contra a mulher, que é algo grave no Estado, está acontecendo o tempo todo a gente está noticiando. Só que aí também tem outros crimes, né? Violência contra a mulher, homicídio, tráfico, né? estupro de vulnerável, né? Quer dizer, na verdade, assim, a sociedade ela evolui a passos largos, os crimes evoluem a passos largos e, infelizmente, o legislador ele não consegue alcançar essa evolução dos crimes e da sociedade, ele fica tentando alcançar. Então, infelizmente, acontece, a gente está vivendo efetivamente um momento de crise política, de crise financeira, de crise econômica e especialmente de aumento de índice de criminalidade. E você reduz índice de criminalidade com a aplicação de políticas públicas, gerando emprego, renda e dignidade para as pessoas. Exatamente, eu vou entrar nesse assunto com o senhor. Tipos de lei como essa, já que é inconstitucional, mas se for aplicado esse tipo de pensamento em uma empresa, essa empresa ela vai acabar tirando a oportunidade dessa pessoa mostrar que ela se ressocializou, que ela pode conviver em sociedade, né? Na verdade, as sentenças penais têm 3 objetivos: punir, ressocializar e prevenir. Punir quer dizer, você cometeu um erro, você precisa ser punido. Ressocializar, a gente precisa dizer para essa pessoa, olha, você errou, você precisa reaprender a viver em sociedade. E o terceiro passo é servir de exemplo, ou seja, as pessoas verem, aquela pessoa foi condenada, eu não vou fazer isso também, que eu posso ser condenado. Infelizmente, com o sistema que nós temos e está em vigor no nosso país, o sistema carcerário, a ressocialização não está sendo alcançada. Então, estão existindo iniciativas, tanto das empresas públicas quanto privadas, de tentarem dar oportunidade para essas pessoas que foram condenadas, que cumpriram pena. Porque é assim, se a gente estabelece uma pena para a pessoa cumprir, depois que ela cumpriu, ela tem que gozar de todos os direitos, como todas as pessoas, né? Quer dizer, então, na verdade, a gente precisa dar oportunidade para as pessoas que foram condenadas, que cumpriram as penas, para entrarem no mercado de trabalho. Quer dizer, já está muito difícil, o mercado de trabalho já está muito fechado. E essas pessoas que eventualmente foram condenadas, elas têm uma limitação ainda maior. Então, o governo do Estado, a iniciativa privada tem dado oportunidade para essas pessoas que eventualmente foram condenadas. Um exemplo disso é a Prefeitura de Viana. A Prefeitura de Viana emprega mais de 100 pessoas que foram condenadas, que cumpriram suas penas e estão lá prestando seu serviço. O objetivo é justamente esse, quer dizer, é ressocializar, é dar oportunidade para as pessoas para elas se restabelecerem, porque assim, o ser humano ele está fadado a errar, eles podem errar, eles vão cumprir uma pena que está estabelecida na lei e tem que ser oportunizado a eles a voltarem a conviver com a gente. É o voto de confiança, né? Vamos confiar em você. Certamente. Te dar essa possibilidade. Tem que haver. Bom, gente, a gente viu aí, então, segundo o doutor Rivelino Amaral, jurista, é inconstitucional essa lei, né? O prefeito provavelmente não vai sancionar. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, eu estou sempre à disposição. Hoje nós vamos ficando por aqui, desejando a você um bom começo de semana. Continue interagindo com as nossas redes sociais, facebook.com/Rede Sim Linhares. Reveja o nosso conteúdo acessando o nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação está aí, 3373-2000, TV Sim Linhares, seu canal local.